Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like neste vídeo e não se esqueça daquela visitinha a lojassombrada.com.br. Combinado? Então, beleza. Bora pro relato de hoje, que é este daqui: A Casa da Empresa. Vamos ver. É uma moça, acho que nos conta isso. Oi, Ana e oi, assombrados, tudo bom com vocês? O meu nome é Fulana e pode me chamar de Fulana. Eu tenho 20 anos e moro no interior do Tocantins. E hoje eu vim contar o relato da casa que eu morei em 2021, nos meses de fevereiro, março e abril. Ana, pode contar do jeitinho que está, pois trocarei os nomes e se tiver erros me perdoe, pois nunca acostumei com o teclado do iPhone. Vou pôr o relato em etapas para não ficar confuso. Já garanto que o relato é longo, mas não vão se arrepender, pois parece um filme de terror e garanto que, infelizmente, é tudo verídico. Vamos lá. No ano de 2020, eu conheci o meu ex-namorado, que aqui vou chamar de Juca. Inclusive um maledito, que em breve mandarei um relato sobre ele. E devido aos altos e baixos do relacionamento e da pandemia, eu e ele ficamos desempregados. Estávamos morando com a minha mãe no interior, onde é muito difícil conseguir emprego. Vivíamos mandando currículo para cidades vizinhas que são maiores do que a cidade que estávamos na esperança de uma entrevista de emprego e tal. E nisso passou o mês de janeiro e nada de entrevista. Até que recebemos uma proposta de trabalho na empresa de um primo meu por parte do meu padrasto para trabalhar em uma cantina industrial, que é uma cantina terceirizada para uma empresa e trabalha por tempo limitado. Nessa empresa em questão, faltava 6 meses para acabar o serviço na cidade onde estava alojada a empresa, sabe? De primeira aceitamos, assim, de cara, e ficamos muito felizes, pois era uma chance de começarmos a nossa vida em uma cidade nova, onde não conhecíamos ninguém e poderíamos nos reconstruir. A proposta era ótima, era uma vaga para diarista e auxiliar de cozinha, apenas meio período para mim. E vou explicar rapidinho para vocês entenderem como era. Lá tinha 2 horários de trabalho e 2 equipes. O pessoal da madrugada, com as marmitas da madrugada, e o almoço. Tá com as marmitas da madrugada e o almoço. E o pessoal da tarde, que fazia a janta e deixava os alimentos quase ali no jeito para a madrugada. Quando eu ia na madrugada, eu trabalhava das 2 da manhã até 1h30 da tarde, direto. E quando eu ia de tarde, era da 1h30 da tarde até as 10 horas da noite. E sim, havia dias que eu ia de tarde e dormia das 10 da noite até as 2 da manhã. E emendava. Mas isso era raro. É isso? Havia dias que eu ia de tarde e dormia das 10 da noite às 2 da manhã e emendava. Mas isso era raro. Apenas caso de extrema necessidade. Entendi. E o meu, então, namorado tinha uma vaga de motorista para levar o café da manhã na empresa. E o almoço que era servido, tudo na empresa. Peraí. Ele tinha uma vaga de motorista para levar o café da manhã na empresa e o almoço que era servido tudo ali na empresa, com exceção da janta, que era servido no balcão onde ficava a empresa. Acho que é isso. Tudo tinha que estar pronto na hora e era uma correria sem fim, pois éramos apenas 3 para cozinhar para 500 pessoas. Nossa! As marmitas da madrugada eram retiradas às 5 da manhã e o café da manhã saía às 4h30 em direção à empresa. O almoço era servido meio-dia na empresa e o jantar 6h30 da tarde no balcão. No jantar, eu, Juca e a gerente, que já falaremos dela, nós intercalávamos para servir. Cada dia era um de nós. Bom, a casa. Na proposta que recebemos, nós trabalharíamos apenas no nosso turno e moraríamos na casa cedida pela empresa e não pagaríamos aluguel e nem alimentação. Seria tudo por conta da empresa e assim foi. A casa era quase dentro do balcão. Era tudo junto e era bem no centro comercial da cidade. A casa era velha demais.
aquelas que ainda vinham com guarda-roupas embutido na parede e o forro de madeira. As janelas eram daqueles modelos super antigos e grandes que passaria uma pessoa facilmente por ali. Tanto que eu tinha o costume de me sentar na janela tomando uma cervejinha e me cabia ali perfeitamente. Na casa morava eu, Juca, a gerente da cantina, que vou chamar aqui de Clara, e sua filha de 5 anos, que chamarei de Bia. Clara e Bia ficavam na suíte da casa e eu e Juca no quarto ao lado, e tínhamos o nosso banheiro que ficava no final do corredor. Ao lado do nosso quarto, poucos metros adiante, havia outro quarto onde colocávamos algumas mercadorias e alguns entulhos de mudança mesmo. Na sala havia uma divisão onde foi dividido para fazer o açougue da cantina. Lá havia 2 freezers assim, e alguns equipamentos de açougue mesmo. Uma pia própria para açougue, que são aquelas fundas para caber muita carne. Só que tinha um porém. É que no teto do açougue, no forro, havia um buraco grande. Saindo do açougue havia uma rampa e já entrava no balcão, direto na despensa e seguia por um corredor onde havia 5 salas, que eram compostas por 2 banheiros e 3 depósitos. E um detalhe é que nesse corredor não tinha lâmpada e nem em 2 dos depósitos também não tinha. Bom, dito isso, vamos para a parte sobrenatural. Ok? Primeira noite. Na primeira noite que chegamos, deitamos para dormir mortos de cansados da viagem e quando foi umas 2 para as 3 horas da manhã, eu acordei com alguém me chacoalhando. Olhei para o lado e o Juca dormia e roncava profundamente. Ele estava no canto da cama e eu, que gosto de dormir com os pés para fora da cama, prefiro dormir na ponta. Aí eu fingi total demência, não tô assistindo nada, ninguém tá me... sei lá, tô cansada, me deixa. Fingi total demência e voltei a dormir, pois ainda estava muito cedo para acordar, levando em conta que eu não ia trabalhar no outro dia para arrumar mudança. Dormi de novo e pouquíssimo tempo depois acordei com alguém me chacoalhando mais forte ainda. Chega, acordei atordoada. Aí eu acordei o Juca para acender a luz, porque algo estava errado ali. Juca acordou e também não estava entendendo nada e disse que eu poderia ter sonhado. Mas cá entre nós, Ana, eu sempre fui extremamente sensível ao sobrenatural e eu sei que não foi um sonho. Algo queria me acordar e conseguiu. Pela manhã fui ao balcão conhecer as cozinheiras e comentei o ocorrido com elas e achei estranho, pois se entreolharam e não disseram nada. O corredor. Teve um dia que eu fui escalada para trabalhar na madrugada e, como de costume, acordei às 2 da manhã. Tomei meu banho frio porque estava quente, vesti o uniforme, coloquei um fone de ouvido para despertar o resto do sono e fui para o balcão. Eu abria o portão para as outras cozinheiras entrar, ou seja, eu entrava sozinha naquela escuridão enorme daquele balcão enorme. Balcão? Seria um barracão? Ou alguma coisa assim? Porque um balcão? Enfim. E aí eu abri o portão. Passava pelo açougue antes de entrar no balcão, o barracão, e ligava a luz, pois toda hora íamos lá pegar alguma coisa. Quando foi umas 3h15 mais ou menos, a cozinheira pediu... 3h15 da manhã, né? A cozinheira pediu para eu ir no açougue e pegar um pacote de salsicha para fazer no café da manhã. E eu fui. As luzes dos depósitos estavam apagadas e só tinha a luz no fim do corredor ligada, que era a da despensa. Quando eu estava voltando do açougue, estava passando no corredor e quando cheguei na frente do banheiro, a torneira ligou sozinha. Eu parei e chamei o nome das cozinheiras para saber se elas estavam lá e nada. Entrei no banheiro e liguei a luz e a torneira estava ali, ó, aberta, bem forte. Tava fazendo um barulhão, porque era um encanamento antigo, né? Porque lá tudo era muito antigo e tudo muito barulhento. Desliguei e voltei para a cozinha. Perguntei se elas haviam ido ao banheiro e disseram que não.
e de qualquer jeito não teria como, né? Pois se tivessem ido ainda, eu teria visto, pois não passei nenhum minuto no açougue. Bom, o que foi aquilo? Outro dia que eu fui convocada para trabalhar na madrugada, acordei como de costume, tomei meu banho, vesti o uniforme e fui acender as luzes do açougue. Nesse dia em específico, a gerente acordou mais cedo e abriu a porta para as cozinheiras e eu cheguei 2:30 da manhã. Quando cheguei, a cozinheira pediu para eu buscar a carne no açougue, eu fui e nesse dia estava chovendo bastante. Deixei o fone de um lado e quando voltei, notei que a luz do açougue estava apagada. Estranhei e quando estava chegando perto da rampa que subia para o açougue ali, eu senti um frio na espinha e logo ouvi alguém correndo atrás de mim. Sim, gente, correndo! Era algo grande, muito pesado. Eu falo que era pesado porque o meu padrasto é bem grandão e gordão. E quando ele pisa, faz um tum-tum. Agora imagina correndo. Eu não pensei 2 vezes. Quando olhei para trás e não vi ninguém, eu corri e fui parar dentro de casa. No meu quarto. Eu entrei gritando. Entrei gritando pelo Juca e acordando ele, coitado. Eu tava tremendo toda, gelada de medo, arrepiada até onde eu nem sabia que arrepiava. Contei o que aconteceu e mais uma vez o Juca disse que era coisa da minha cabeça, mas me levou de volta para a cantina para voltar ao trabalho. Depois de um tempo, comecei a reparar que eu e Juca brigávamos muito quando estávamos em casa. Brigas bobas, brigava no trabalho com a gerente que era muito abusiva, mas brigava por tudo. Os vultos já era algo normal para mim. A sensação de ser observada e a tristeza constante. Cheguei até a pensar que realmente era coisa da minha cabeça. De tanto o Juca dizer que era coisa da minha cabeça, comecei a achar que era. Em um episódio de mais uma briga com o Juca, ele saiu para uma tabacaria com um amigo e eu fiquei em casa, pois trabalharia na madrugada. Quando começou uma chuva fortíssima e eu estava sozinha em casa, fechei a janela e a porta do quarto e me deitei para dormir. Quando escutei passos no corredor e a maçaneta começou a girar. E como a casa era bem antiga, fez até aquele rangido de alguém abrindo a porta. Nessa altura do campeonato, eu já nem tinha mais medo de nada, já estava acostumada. Apenas levantei e fechei a porta. Quando me deitei, a porta abriu de novo. Dessa vez com um sopetão, que eu levei um susto. Fui na sala e verifiquei se havia corrente de ar. Nada, não havia não. Liguei pro Juca e pedi para ele vir embora porque tinha alguma coisa errada. E ele não tinha como, né? Pois era bem longe, tava uma chuva muito, muito forte. Fechei a porta e ela abriu de novo. Dessa vez abriu devagarinho e pude ver pela fresta de luz que saía do quarto vários vultos e de diversos tamanhos correndo de um lado para o outro. Eu já estava zangada, Ana. Poxa, ninguém acreditava em mim, já tinha um mês nessa palhaçada. Sem contar que já era quase meia-noite, eu precisava dormir. Tinha que levantar 2 horas da manhã para trabalhar, filho. Ô, vurtaiada, bora dormir, dá sossego, dá paz, deixa essa porta aberta, fechada, mas me deixa dormir, mais ou menos assim, né? Tem que trabalhar. Se você não tem mais nada para fazer, não, lá e atazanar os outros que tem que trabalhar. Bom, deixei a porta aberta mesmo e fui dormir. Eu que não ia ficar brigando por causa de porta. Exato. Mais uma vez, o Juca me disse que era coisa da minha cabeça. Comecei a falar com as cozinheiras e compartilhar os meus pequenos relatos com elas, para ver se elas também já presenciaram algo para eu me sentir menos doida. E para minha surpresa, elas também viram coisas lá, como vultos e vozes. Juca seguia dizendo que era cansaço e coisa da minha cabeça. Até as coisas começaram a acontecer com quem? Com ele. Aí as coisas mudam, né? Quando acabou os afazeres da cantina e voltamos para casa, ficamos conversando e fomos nos aprontar para dormir. Fui tomar um banho e a parede do meu banheiro era parede com açougue e do nada uma pancada no freezer. Nós ouvimos uma pancada no freezer. E uma pancada na pia também, muito alta, que eu cheguei a assustar. Pensei que a Clara estava tirando a carne para descongelar, para madrugada, né? E deixei para lá. Quando de novo a pancada no freezer.
Então enrolei na toalha e fui perguntar se havia alguém no açougue. Clara estava no quarto dela e Juca não tinha levantado da cama. Chamei o Juca para ir comigo no açougue ver se não era alguém roubando carne, né? Pois morávamos bem no centro e o muro tinha 1,60 m de altura, era muito fácil entrar lá. E o açougue não tinha portas, apenas uma cortina grossa, plastificada, de frigorífico. Ele disse que não ia de jeito nenhum. Olha, vale dizer que o Juca andava diferente, mais assustado, pode até se dizer meio que assombrado, sabe? Mas nunca deixava transparecer muito, para dizer sempre que era coisa da minha imaginação. Eu, com raiva já do corpo mole do Juca, chamei a Clara, que topou ir comigo, mas que estava um pouco assustada também. Até porque se fosse ladrão, éramos apenas nós duas, uma lanterna de celular e um sonho. E eu de toalha e shampoo na cabeça. O Juca, com medo de ficar sozinho, veio de fininho atrás de nós duas. Chegando lá, como já devem imaginar, estava o lugar mais limpo do mundo. Não tinha nada fora do lugar, não tinha ninguém além de nós ali. Mas, gente, como assim? Enfim, aliviados, fomos saindo e quando saímos do açougue, ouvimos um estrondo da tampa do freezer se fechando, sem nem ao menos estar aberta 1 minuto atrás. Tipo, as coisas estão ocorrendo em outra dimensão ali. Bia. Agora vamos falar da Bia. A Bia era uma menina tão doce e carinhosa, não dava um pingo de trabalho, sabe? Era sapequinha no nível dela, nível de uma garotinha de 5 anos, nada fora do comum. Bia era muito sozinha. Eu e Juca tínhamos até dó dela, tadinha, porque, assim como nós, Clara trabalhava muito, e como todos nos mudamos para essa cidade apenas no intuito de trabalho, a Bia não tinha amiguinhas para brincar. Era bem raro ir alguém brincar com ela lá. Como morávamos quase dentro do trabalho, a Bia ficava sozinha em casa, assistindo TV ou fazendo as estripulias de criança. Vez ou outra ia no balcão pedir algo para comer. Mas nem tudo são flores. Eu e Juca começamos a notar uns comportamentos incomuns na Bia. Certo dia, o Juca chegou do seu expediente, a Bia havia pego a TV de sua mãe e colocado na porta do quarto, no chão mesmo. A TV era leve, sabe? Aquelas smart. Parecia mais um tablet para Bia. Ela colocou no chão, colocou o desenho no YouTube e saiu. E deixou lá a TV ligada sozinha. Juca achou estranho e ficou observando se ela voltaria para assistir, mas ela não voltou. Pelo contrário, estava brincando de boneca lá na área. Passou um tempo e apareceu um lembrete que o YouTube manda, que é tipo, deseja continuar assistindo, né? Porque tá muito tempo parado, ninguém faz nada aqui, tem alguém aí? Senão a gente já para, né? Quando vem a Bia correndo apertar para continuar assistindo. Aí ela pediu desculpas para algo e saiu correndo de novo. O Juca ficou boquiaberto, mas não disse nada. Bia era muito esperta e carente ao mesmo tempo. E eu, na verdade, tinha pena dela. A mãe dela não tinha paciência, sabe? Vivia batendo na menina, a ponto de as funcionárias da cantina chegarem a chamar o conselho tutelar. Epa! Um dia eu cheguei do turno da madrugada, 1h30 da tarde, tomei um banho, deitei para dormir, acordei umas 5h30 da tarde, tomei outro banho e abri a cortina que dava para o corredor entre a casa e a cantina. Estava passando um batom ali, aí me viro para a janela e me assusto. Lá estava a Bia, de pé, parada, igual uma estátua, olhando para mim. Ana do céu, que susto! Cara, ela não fez nem barulho de passos, nem nada. O olho dela não tinha vida, Ana. Parecia um boneco de cera. Eu não conseguia nem falar direito. Depois de uns segundos, eu tomei coragem e chamei. Bia? Ela entortou um pouco a cabeça para o lado e ainda sem piscar saiu correndo. Depois disso eu comecei a notar que as bizarrices não aconteciam apenas na casa. Um dia, conversando com uma das cozinheiras, ela me contou uma história interessante que eu vou contar como se fosse ela contando, tá? Ela disse assim: fulana, um dia eu estava brincando com a Bia, já tinha adiantado umas coisas na cozinha e fui brincar de esconde-esconde com ela. Ela saiu correndo para o corredor onde ficam os 5 depósitos
E logo depois eu fui também, porque tinha que pegar uns legumes. Fui devagar e brincando. Será que... onde está a Bia, hein? Cadê a Bia? Fui olhando em todos os depósitos devagarinho. Quando chegou no banheiro, eu peguei na porta para abrir devagar, quando senti uma mão grande agarrar a minha por trás da porta. E eu gelei. Eu quis me convencer que era a Bia, mas a Bia saiu rindo e correndo do outro depósito na hora. Ela estava no último quartinho onde ficam os legumes. Então, de quem era aquela mão, né? Um dia que eu estava sozinha, eu chamei 2 amigos meus da firma para tomar uma cerveja. Agora é a moça de novo contando, é isso? A moça que nos conta essa história. Um dia eu estava sozinha, chamei 2 amigos meus da firma para tomar uma cerveja e comer um petisco em casa. Nessa época, o meu relacionamento já tinha ido de arrasta para cima, é isso? Já tinha ido de arrasta para cima? Termo que pode ser substituído por estava de mal a pior. A gerente chegou e ficamos nós 4. Podem até pensar que estávamos de casal ou algo assim, mas não, nós 4 éramos amigos e nos respeitávamos. A gerente saiu com um dos meninos para comprar um lanche e ficamos eu e Japa. Ele era bem mais velho que eu e eu gostava de ouvir as histórias dele, que já foi dançarino de banda no Pará e tudo mais. E conversa vai, conversa vem, quando do nada fomos interrompidos por um estrondo enorme. Parecia uma tábua caindo do teto até o chão. Assustamos e o Japa me olhou com medo. Então chamei ele para ver. O barulho tinha sido no quartinho que guardávamos entulhos, tipo uma despensa. Chegamos lá e não havia absolutamente nada. Nada fora do lugar. Gente, como era possível isso? O Japa não sossegou até conseguir achar algo na casa que pudesse ter feito tamanho barulho, mas não tinha nada. Aí eu expliquei para ele da bizarrice da casa e ele ficou boquiaberto. O pessoal chegou e contamos a eles, mas eu acho que eles pensaram que já estávamos bêbados. Sabe, eles que provavelmente... Mal sabem eles que provavelmente aquela situação tinha nos deixado sóbrios. Um dia aconteceu algo um tanto intrigante. Tava chovendo bastante, muito mesmo. Gente, as chuvas aqui no Tocantins são exageradas. Nosso quarto não tinha goteiras, apenas no quartinho de entulhos. Lá molhava tudo. Estávamos dormindo, já era madrugada e eu só trabalharia à tarde. Quando acordei incomodada e Ana do céu, o nosso quarto estava alagado, a água já estava quase no meio do tornozelo. Gente, como era possível? Quase levei um choque, pois tinha uma extensão ligada na tomada com 2 carregadores. Olha, foi Deus, viu? Tiramos a extensão e fomos ver como estava o resto da casa, pois era para estar pior. Ai, gente, clichê, mas a casa estava seca. Até o quarto, que tinha um buraco enorme de goteira, estava seco. E apenas o nosso quarto estava naquela situação. Parecia que tinha sido colocada água lá, pois procuramos e procuramos um buraco por onde pudesse ter vindo aquele horror de água e nada de encontrarmos. Tivemos que jogar um colchão fora por causa disso. Eu não tenho ideia de como isso aconteceu, mas que foi muito esquisito, isso foi. Parecia que era para termos levado choque, sabe? Pois se o Juca não tivesse visto a extensão, eu com certeza teria me eletrocutado. Juca já estava diferente, e isso era óbvio. Parecia já dar mais crédito ao que eu dizia a ele. Decidimos contar para a gerente tudo o que eu havia passado para ver se chamávamos um pastor ou um padre para dar um jeito naquilo tudo. Contamos até sobre os comportamentos peculiares da Bia. Ela, por sua vez, pareceu dar muito crédito ao que dizíamos. Mas ficou com muito medo, pois passou a dormir na sala e pedia para que dormíssemos com a porta aberta, já que o nosso quarto era de frente com a sala. Começou a ouvir louvores quando estava em casa e as coisas pareciam estar mais calmas, até o último ocorrido que nos fez querer sair dali o mais rápido possível. Quem era ela? Bom, um dia de trabalho comum, eu saí da cantina às 9h30 da noite. Eu tinha ficado no turno da tarde e acabou mais cedo, pois não tinha muita coisa como de costume.
E nessa época eu e Juca estávamos praticamente separados. Eu estava com outra pessoa já e ele com certeza também. Mas dividíamos o quarto. Até porque não tinha outro, né? E nem outro ventilador, mas dormíamos separados e parecíamos só amigos mesmo. Nesse dia em questão, quando saí, eu e Juca fomos comprar um lanche fomos comprar um lanche prensado na frente de casa e comemos na pracinha mesmo. Falando de trabalho, como sempre e tal, fomos para casa e ele foi pro quarto e eu tomei um banho e deitei na rede, na área mesmo. Nem acendi a luz, pois havia um poste iluminando tudo muito bem. Estava conversando com a minha pessoa pelo celular, com o meu ser amado pelo celular, quando do nada vem o Juca, pálido como um papel, nervoso e sem reação. Eu nunca tinha visto ele assim. Perguntei e ele nada de dizer o motivo do alvoroço. Quando se acalmou, ele me contou e então eu vou relatar como se fosse ele contando. Ok, então ele disse assim: fulana do céu, eu estava no quarto mexendo no celular e deitado. Quando me levantei e virei as costas para fechar a cortina, aí quando eu me virei, a Bia estava em pé como uma estátua parada na frente da porta. Os olhos dela não brilhavam e ela parecia olhar para mim e para o vazio ao mesmo tempo. Ela estava só de camiseta. E isso para nós era muito incomum, sabe? Porque a Bia nunca ficava sem uma peça de roupa. Era sempre de vestido e laços no cabelo, muito comportadinha. Eu chamei o seu nome, ele continuou dizendo. Eu chamei o seu nome e nada dela responder. Até que ela olhou profundamente nos meus olhos e começou a fazer xixi na calça, né? Começou a fazer xixi ali em pé. E ela não piscava. Assim que voltei os olhos no celular e na porta, ela simplesmente não estava mais lá. Fulana, como ela pode ter sumido assim em segundos? Nossa, isso parecia cena do Exorcista, gente. Ana, eu vou ser sincera, isso me assustou muito. Ainda mais pelo fato de ver alguém cético com tanto medo ali. Eu pedi para que ele se acalmasse e fomos até o quarto. Realmente havia urina na porta, mas havia um porém. A Bia estava dormindo, já fazia tempo. Assim que chegamos, ela já estava dormindo. Como achei que a Carla estava na rua com algum homem, eu liguei umas 2 vezes até ela atender. Falei com ela e ela me disse que estava dormindo com a Bia e que ela não tinha saído não, que a Bia também não tinha saído do quarto. Senão ela perceberia. Pedi para que ela fosse lá no meu quarto para a gente conversar melhor. Quando ela chegou, ficou boquiaberta. Foi acordar a Bia, que estava dormindo de roupa. E dizia não ter acordado e nem ter saído do quarto. E também olhamos, ela não estava de xixi, ela não estava molhada. Mas, gente, como assim? Juca não queria ficar mais nem um segundo a mais naquela casa. Ele estava com medo da própria sombra. Tinha medo da Bia, não ia nem ao banheiro sozinho mais. Começou a considerar dormir num hotel, mas eu queria mesmo era ir embora. Olha, tem coisa que dinheiro não compensa, não. Aquela casa estava sugando a vida que havia em mim. Dava para sentir isso. Depois, conversando melhor com as cozinheiras mais velhas, elas diziam que naquele balcão ou barracão, eu ainda não tenho certeza, já havia tido um incêndio e que a casa tinha sido uma das primeiras daquela região, levando em consideração que é uma das cidades mais velhas do meu estado. Mas não tive muitos detalhes sobre os acontecimentos antigos de lá e sobre os donos também. Agora eu vou mandar aqui um relato bônus. Quando eu comecei a trabalhar na madrugada, as 2 cozinheiras da madrugada moravam na cidade que tinha uns 4 quilômetros da que eu morava. Era interligada com uma ponte comprida, pois a cidade que eu morava era cidade de praia, e as praias aqui do nosso Tocantins são de água doce. Porém, tinha a estrada de asfalto também, visto que pela ponte não passava moto nem carro. A cozinheira que vinha de bicicleta vinha pela ponte às 2 da manhã e a outra moça que era auxiliar de cozinha vinha 3 da manhã pela estrada, pois ela vinha de moto.
Um dia, conversando com a cozinheira, ela me contou sobre a lenda de um rapaz que sempre aparecia na estrada às 3 da manhã e ficava parado na beira da pista, de cabeça baixa e às vezes sentado. Eu achava um máximo essas histórias, porém na minha cabeça não passava de história, né? Até que um dia essa moça chegou encabulada. Termo que pode ser substituído por boquiaberta. Pois ela tinha visto o tal do rapaz às 3 da manhã. Ela disse que ele atravessava de um lado para o outro e que às vezes ela tinha que parar ou reduzir para ele atravessar. Ela não tinha medo, não. E eu achava um máximo a coragem dela, porque cá entre nós, eu não sei se eu teria essa coragem toda, não. O Juca passava na mesma estrada todos os dias para buscar o pão do café da manhã, pois a padaria ficava nessa cidadezinha ao lado. Mas ele ia às 4:30 da manhã e dizia que nunca viu nada, nunca viu o tal rapaz. Bom, quem será que era? Será que faleceu lá e não foi embora, né? Muitas perguntas sobre tudo isso, né? Obrigada, Aninha, por contar o meu relato. Sou muito fã de vocês. Beijos nas crianças e nos pets. Um beijo para você, muito obrigada. Nossa, então alguma coisa eu já estava usando, pelo menos estava usando a imagem da menina, né, para fazer alguma coisa ali, né? Eu já comecei a achar que estava começando a possuir a menina, mas não, estava usando a imagem dela. E ela colocando desenho ali para alguma coisa. Será que tinha várias entidades ou coisas ali, espíritos de criança, de alguém bravo que batia no freezer e essas coisas? Vai saber, tinha que ter uma investigação melhor ali para saber, né? Mas que tinha alguma coisa rolando, certeza, credo. Bom, pessoal, esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!